Queridos amigos que acompanham o canal, finalmente, pessoal, que vídeo especial. É um vídeo aí que sem dúvida poderia fazer parte de um curso de artes, né, gente? Deu muito trabalho aí, pesquisei, né, mais de mês, porque são muitos personagens, são muitos detalhes, muitas inscrições, não é mesmo? Então, vamos a ele finalmente. Eu apenas peço, pessoal, já que é um material tão raro na internet, né, que vocês se inscrevam, curtem, compartilhem, né, porque isso daí realmente nos ajuda bastante. Então vamos a ele, a apoteose de Homero. Afinal de contas, né, quem foi Homero, o que é uma apoteose? Então temos muitos itens, né, a se discutir. Vamos começar aí com o autor. Pessoal, não vou me estender em relação ao autor, porque realmente ele tem muitas obras extremamente interessantes, né? Precisaria de um vídeo apenas para falar dessas obras, então será aí um comentário breve. É o Jean-Auguste Dominique Ingres, né, que se fala aí, eu não falo francês, né, mas eu vi a pronúncia aí no Bard, a inteligência artificial do Google, que fala, inclusive, né, essas palavras aí quando está em outro idioma. Então, ele foi uma figura importante na arte francesa do século XIX, tá certo, gente? Então, vamos deixar isso daí na nossa mente. E eu trouxe essa peça também, né, porque quem gosta de Homero, que é o meu caso, pessoal, minhas obras preferidas realmente são de Homero, né, porque são praticamente aí ecos das bases, dos pilares do Ocidente. Então essa peça é linda, extraordinária, é exatamente a estreia do Ingres, que projetou para o centro das atenções da arte francesa. Então, que quadro é esse, né, pessoal? São os embaixadores enviados por Agamenon para exortar Aquiles a lutar. 1801, gente. Então, aí está, né? Por que eu gosto tanto, né, gente, desse quadro especificamente? Porque é um dos momentos, né, chave em toda a história e nas obras de Homero, que é exatamente a Guerra de Troia, pessoal, que marcou tanto o Ocidente, principalmente aí na poesia, na literatura, né, diversos autores aí ao redor do mundo, então, beberam, né, dessa fonte. E quem é o embaixador principal, gente, de Agamenon, o grande líder grego, tá certo, que chamou Aquiles para a batalha, né, para o cerco, a invasão de Troia? Foi nada menos, nada mais que Odisseu, Ulisses, gente, que é a figura, né, histórica e central da Odisseia, tá certo? Vamos falar bastante aqui também sobre a Odisseia. Mas vejam, gente, que pintura, né, extraordinária. Então, Odisseu, né, em uma postura aqui um pouco insegura, afinal de contas, ele estava falando com o grande, o majestoso Aquiles, não é mesmo? Que foi o responsável direto, né, pela queda de Troia. Sem Aquiles, Troia não teria caído, pessoal. A Ilíada é praticamente uma obra que tem como centro a raiva, a fúria, a ira de Aquiles, tá certo? É praticamente um homem contra um reino impenetrável, aquelas muralhas realmente enormes que tinha Troia. E aqui todos, né, os grandes campeões aí gregos, né, Ajax, Nestor, gente, é realmente, né, uma obra maravilhosa. Aqui Aquiles, né, e o seu primo amigo, né, Patroclo, que exatamente após o... Tenho que tomar cuidado aqui com as palavras, né, gente? O falecimento, né? O falecimento de Patroclo fez com que Aquiles, né, se enchesse de raiva, de fúria, e aí fizesse o mesmo com Heitor, que era o grande príncipe de Troia, né? E a partir daí, realmente, Troia foi perdendo muito, né? Até que tiveram a ideia aí do cavalo, né, de Troia, aquele grande cavalo de madeira, que através disso os gregos finalmente entraram em Troia e derrubaram Troia. Então, gente, olhem só, né, que coisa maravilhosa, que arte, né, cheia de história. Eu falo muito aqui no meu canal, né, pessoal, como há uma necessidade, né, de destruir a beleza, de destruir a história com a feiura, com um monte de coisa torta, né? Então é isso que eu me refiro quando eu falo essas questões aí. Maravilha, gente. Então,
basicamente é isso, né, que eu queria falar aí do pintor, e tem algumas questões muito interessantes em relação à obra, tá certo? Então, é uma pintura de 3,56 por 5,27, trabalhou a pintura por 4 anos, né, o Ingres aí trabalhou por 4 anos, foi encomendada pelo governo francês para ser exibida no Salão de Paris, inspirada na Ilíada e Odisseia, gente, olha aí, né? Obras épicas de Homero, vamos ver aí que realmente essas duas obras são fundamentais nesse quadro. Figura alada é frequentemente interpretada como uma representação da musa da poesia Calíope. E, como tudo, né, gente, em artes aí, história, né, tem várias versões, vários pontos de vista. Vamos colocar aqui também outros pontos de vista, que não necessariamente é a Calíope. Muito bom. E a apoteose está atualmente no Museu do Louvre. A pintura está localizada na ala sul do museu, sala 72, então se você está indo aí para a França, né, para Paris, não deixe de visitar o Louvre e ver esta obra-prima maravilhosa. A pintura foi encomendada então pelo governo francês, né, exibida na sala de Paris, 1827, e após o salão, a pintura foi adquirida pelo Louvre, onde permanece até hoje. Essa obra maravilhosa, esse tesouro, né, pessoal? Então aí está Homero, né, em sua apoteose, tá certo, pessoal? Com os seus escritos, né, com o seu cajado sendo coroado. Então, o que significa tudo isso? Vejam até os pés, né? O homem que... tem vários significados, né, pessoal? Aí é uma questão até um pouco anacrônica, né? Claro que o pessoal lá, quando fez, devia ter uma outra visão, mas é como se fosse, né, um pé para frente e outro atrás, como se fosse o homem, né, que caminhou por toda a história do Ocidente, porque realmente muitos autores beberam de seu conhecimento, e aí está sendo coroado, né, por Nice, gente, a deusa da vitória. Vejam aí a coroa de louros. Nice, que é muito conhecida em diversas outras obras, esculturas, pinturas. Vejam a Nice de Samotrácia, também no Louvre, a escultura mais antiga do Louvre, pessoal. Que escultura maravilhosa. Vejam Nice na mão de Zeus, né? Zeus, sempre as grandes representações, né, gente, tinham a Nice pequenininha na mão do deus. Então Atenas, né, também tinha muito aí ela, né, numa versão reduzida na sua mão, dizendo que sim, a vitória pertence a ele. Então nesse momento de coroação, né, de Homero, muito além da coroação, pessoal, a apoteose, vamos entender o que é apoteose, que é algo extremamente simbólico, né, poderoso. Então está aí sendo coroado pela grande deusa da vitória. Muito bom. E aí, pessoal, vamos entrar aí nas figuras mais importantes, tá certo? Vejam, né, voltando aqui um pouquinho, que essas duas figuras aqui são as mais importantes, né, gente? Inclusive forma aí o triângulo, que era algo muito presente, né, nas obras clássicas e neoclássicas, como é o caso aí do Ingres, e essas duas figuras são muito importantes, então, nessa composição. E o que seria, então, esta dama de vermelho, pessoal, com uma cara, né, brava, ó, furiosa até, né? Vejam que há uma espada aqui do lado dela, meio ameaçadora, tá certo? Vejam também as mãos, né, numa posição assim, de proteção, né, de fechada. Apenas eu me basto, tá certo? A cor vermelha também, uma cor muito combativa, e uma espada ao lado, meus amigos. Sim, ela é a personificação da Ilíada, a obra mais antiga, que narra exatamente o cerco a Troia. Gente, a maior tristeza, né, que existe nesse mundo é que a parte onde os troianos colocam o cavalo para dentro dos muros não está, não é mesmo, narrada nesta história, porque deve ter se perdido, pessoal. É muito triste, não é mesmo? Então, acabou contando, né, a versão que a gente tem hoje, basicamente a fúria de Aquiles, né, o falecimento de Heitor. Então, é realmente uma poesia, gente, única. Então, esta senhora, né, essa moça, está simbolizando a Ilíada. Ao mesmo tempo, pessoal, que a dama, né, da direita está representando então a Odisseia, a outra grande obra de Homero,
né, o retorno de Odisseu, de Ulisses para Ítaca, depois de ter vencido, não é mesmo, a guerra de Troia. Mas ele vai pagar muito caro, né, gente? Porque foi uma briga entre deuses também, né? Não foi apenas uma briga entre humanos, os deuses, né, estavam ali em lados diversos. Então os humanos iriam sofrer bastante, né, no retorno aí para os seus lares. Inclusive, né, o próprio Agamenon, o maior de todos aí, teve um destino terrível, né? Foi traído pela esposa, sofreu aí uma emboscada, enfim. Isso daí daria para falar em outro momento, mas vejam então as representações da maravilhosa Odisseia, né? Veja aqui como ela já está com um ar mais pensativo, tá certo? É algo realmente muito mais aí prolongado, né, gente? Caramba, mais prolongado que uma guerra, exatamente. O retorno de Odisseu foi muito sofrido, né? Vejam aqui, ó, o manuscrito exatamente mostrando que tudo isso seria documentado. Olhem só o remo, gente, o remo, né? Exatamente desse retorno de Odisseu, e finalmente a mão aqui também protegida, né? Diferente daquela outra mão que a gente viu, que era uma proteção mais bélica, essa aqui já é uma proteção um pouco mais, como podemos dizer, algo que não tem muito controle, né? Afinal de contas, o destino de Odisseu estava nas mãos dos deuses, gente. E olhem só, né, a máscara sendo entregue à Odisseia, pois muitas obras, pessoal, de verdade, iriam derivar desta obra maravilhosa. Tá certo, gente? Até fiquei meio assim, né? Será mesmo, né, que é a Ilíada e a Odisseia? Porque temos infinitas interpretações, pessoal, de uma obra tão maravilhosa como essa, e eu fui lá nos mínimos detalhes mesmo, gente. Por isso que eu falo, pessoal, deu muito trabalho. Quem puder aí, né, dar um like aí, eu agradeço muito. Fui nos mínimos detalhes, né, nas inscrições que estão ali. O quadro é muito grande, né, então eu procurei uma figura que não perdesse aí a resolução, e graças mais uma vez à inteligência artificial, ao Bard, né, o ChatGPT não tem essa função. O Bard eu consegui então traduzir, né, eu estudei um pouquinho de grego, gosto muito do grego, né, mas é claro, uma língua muito difícil. Então eu encontrei aqui, tá certo, ao lado, né, dessas damas, essas inscrições. Então aqui de um lado está Ilias, que é Ramen Ilias, a Ilíada. E a mesma coisa aqui, então vejam, né, o triângulo, que é o delta, tá certo? E todas as letrinhas aqui certinhas, Odisseia, então comprovando, né, gente, que é aí a personificação dessas duas obras maravilhosas. Gente, é lindo demais, tá certo? E aí tinha uma outra inscrição grande aqui, gente, é a mesma coisa, ó, Andron Eron Cosmetori. Gente, olha só que interessante, né? Cosmetori, os cosméticos, né, das mulheres aí. É o adornador, gente, né? O que embeleza. Então, o Homero era exatamente, né, o cara que adornou os heróis dos homens. Olha só que coisa mais linda. Isso aqui está exatamente, né, na base aí dos pés de Homero. Que mais, pessoal? Gente, muitas inscrições aí, né, ao longo aí da obra. Então, essa daqui também eu achei muito interessante, ó. Se Homero é um deus, que ele seja honrado entre imortais. Se ele não é, que ele seja considerado um deus. Então, gente, é exatamente isso que significa a apoteose. Pessoal, isso é um conceito muito pagão, né? Muito pagão. O Ingres é um maçom, né? É muito reconhecido pela maçonaria, tá certo? Fez muitos estudos. Então é óbvio, né, gente? Iluminismo, século XVIII, XVII, todos eles eram maçom, pessoal. Isso daí não tenho a menor dúvida. E aqui eu coloquei cada palavrinha aí, ó. Quem começar a se interessar, né, por grego, é realmente uma língua maravilhosa. Athanatoi, olha aqui, né? Athanatoi, olha só que coisa linda, gente. Thanos, né? Aqui, ó. Thanatos, na verdade, né? Thanatos, que é a morte, ó. Athanatoi, aquele que é contra a morte, né? Que não morre, que é um imortal. Então, é cheio disso, gente. Quem gosta mesmo, né, de literatura, de semântica de palavras, é um prato muito cheio. Uau, que mais, pessoal? Olhem, isso daqui realmente é impressionante.
Duas grandes inscrições, gente, na base, então uma delas é mais relacionada, né, ao meio jurídico, então com moderação e julgamento cuidadoso, devemos pronunciar sobre homens tão grandes para que não aconteça o que geralmente acontece. Pessoas condenam ovos sem entender e, se necessário, erram em outra direção, lendo tudo com mais cuidado. Ele pede um pouco, né, pessoal, de discernimento, né, nos julgamentos, então é algo muito relacionado também, né, a parte aí iluminista, a gente tirando um pouco o foco em teos, né, na teocracia, e colocando aqui um pouco na justiça dos homens, mas essa parte aqui foi a que eu achei mais impressionante. A figura que você enviou é uma representação da Tábua de Esmeralda, um texto alquímico atribuído por Hermes Trismegistus. A Tábua de Esmeralda é um texto esotérico que contém princípios fundamentais da alquimia. Então, o que está aqui, né? Qual desses mandamentos aí está escrito? O Ingres colocou lá. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima, para fazer milagres de uma coisa só. Então, é uma máxima aí, né, pessoal? Dos esotéricos, claro que se ele era maçom, então ele bebia também dessa fonte, né? Uau, gente, uau, que sensacional e interessante também, né? Essa primeira parte aí do meio jurídico, né? Está então em latim, né? E a parte do Hermes está em grego, que é basicamente, gente, uma educação clássica. Não pode faltar latim e grego, e a gente aqui, né, em 2023, estudando inglês. Aí cada um decide, né, se é melhor ou pior, tá, pessoal? Não vou nem entrar nessa seara aí. Muito bom, gente, não percam aí, né, o nosso canalzinho, nosso grupo lá no Telegram, pessoal, muito importante todos entrarem também, vejam aí o trabalho que a gente teve. Mais uma vez, gente, se inscrevam, comentem, curtam, né, isso daí nos ajuda bastante. Twitter e Instagram também, quem puder nos seguir, eu agradeço muito. Maravilha, gente. Então, agora vamos entender aí o que é, então, essa tal de apoteose. Tá aí, gente, a elevação, condição de divindade. É um processo de glorificação ou deificação de uma pessoa ou coisa. Na Grécia Antiga, era um rito. Então é paganismo, né? Imagina. Que elevava um mortal à condição de divindade. Esse rito era geralmente realizado após a morte da pessoa, considerado uma forma de honrar seus feitos, sua importância para a sociedade. Na Roma Antiga, também tinha, né? Era mais frequentemente utilizado para glorificar imperadores. Claro, né? O Augusto era um deus, gente, que veio depois de César, certo? Então, o Augusto era, né, um deus. Aliás, a expressão Augusta, né, significa divina. Sim, o Otaviano Augusto virou Deus. Uau, no mundo moderno, a apoteose pode ser usada de forma mais figurada para descrever glorificação ou exaltação de alguém. Por exemplo, um atleta pode ser considerado um herói e ser chamado como tal pela mídia. Gente, apoteose no carnaval, olha só, rapaz. Então, no momento que, né, as pessoas estão ali na apoteose, significa que eles viraram deuses. Que coisa, hein? Totalmente, né, contra os conceitos cristãos, né, gente, judaicos, certo? Que a criatura é criatura, jamais, né, poderia se tornar algo divino. Já nas filosofias orientais, isso é completamente possível. Inclusive, quando você alcança, né, o Nirvana, você volta a fazer parte do todo, né, do todo divino. Então vejam só como são conceitos, né, extremamente pagãos, sim, que estão nessas obras. Então isso é muito importante também ficar claro. Eu conhecia, gente, a apoteose, né, no caso aí do Aquiles, mas, de novo, né, a inteligência artificial trouxe vários exemplos. Então, Aquiles foi apoteosado, olhem só, hein, Aquiles, se bem que isso é relativo também, hein, porque ele aparece lá, né, no Odisseia, como um espírito, né, uma sombra. Calma lá também. É que tem várias versões também, né, gente? Roma Antiga, Júlio César, claro, Júlio César foi o primeiro, e depois o seu sobrinho, né? Então, Otaviano Augusto também virou Deus. No mundo moderno, o presidente dos Estados Unidos é frequentemente aclamado como um herói. Alguém consegue imaginar, gente, o Biden como um herói? Uau! E aí, última parte desse vídeo maravilhoso, dessa aula realmente incrível, tem uma personalidade, pessoal, que está muito destacada, que é o Píndaro. Eu já tive, né, a possibilidade de ler uma obra de
Píndaro, as odes olímpicas, né, que também era um rito, pessoal. As pessoas acham que Olimpíadas, né, é só uma coisa ali, laico, né, eu adoro essa palavra, gente, laico, né, então, o que é laico, né, gente? Laico é você pegar tudo que você acha certo e jogar no lixo, né, com base aí numa premissa que alguém inventa, né, então, não, você não pode levar os seus valores religiosos, né, para uma reunião, né, para um governo de jeito nenhum. Tá, mas aí alguém vai definir os valores então, né? Isso ninguém fala, tá certo? Mas deixa pra lá. Aí realmente é outro vídeo de novo, né? Mas só uma breve explanação, então, quinto antes de Cristo, hein, gente? Uau, vasto e variado corpus, apenas a epiníquia, odes escritas para comemorar vitórias atléticas, sobrevivem em forma completa. Exatamente isso, né, que eu li, muito bacana mesmo. São vários livros, né, gente, que ele lançou, um poeta, né? Muito bom, e aí o resto sobrevive apenas por citações de outros autores. Gente, isso é muito triste, né? A gente conhecer uma obra aí pela metade, né? Porque o tempo comeu a obra. Dionísio de Halicarnasso destacou a obra de Píndaro como um excelente exemplo de estilo austero, mas notou sua ausência nas canções inaugurais ou Partenia, um fragmento sobrevivente de uma canção inaugural, parece ter um tom diferente, devido, no entanto, ao fato de ser falado no personagem de uma menina. Gente, imagina realmente conhecer a fundo, né, esse tipo de coisa. É algo muito interessante, mas como um professor de arte meu costumava falar, deixa para minha aposentadoria, né, pessoal, porque eu preciso pagar aí muitas contas, né. E logo atrás de Píndaro, né, um grande destaque também, tinha o Fídias com um martelinho. Por que ele tem um martelo, pessoal? Porque ele é um escultor, pintor, arquiteto. Então aí, ó, a clássica, né, estátua de Zeus em Olímpia foi uma das 7 maravilhas, e foi ele que fez aí. Também fez a estátua da deusa Atenas, Acrópole ateniense, nomeadamente Atena Partenos. Ah, Partenon aí, ó. Por isso que temos o Partenon, né? É a Atenas Partenona. Muito interessante. Um portal monumental que servia de entrada para a Acrópole em Atenas. Fídias era filho de Cármides. De Atenas, antigos acreditavam que seus mestres eram Égias. Olhem aí as obras, né, que o Fídias fez, então por isso que ele tem também um grande destaque no quadro. Pessoal, esse também é fundamental, né? Quem é o grande Alexandre, o Conquistador. Então, foi aquele cara, né, que conquistou aí a maior parte do mundo, da história, né? Então, o rei antigo grego, né, mesmo sendo aí Macedônia, Grécia, né, pessoal, é Hélade, na verdade, né, que é a região que chamamos de Grécia. Sucedeu seu pai Filipe II, olha só, 336 a.C., né, 20 anos de idade, passou a maior parte de seus anos conduzindo uma longa campanha militar. Chegou aí, né, Ásia Ocidental, Egito, 30 anos, havia criado um dos maiores impérios da história, estendendo então da Grécia até noroeste da Índia. Estava invicto em batalha, amplamente considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos comandantes militares. Gente, é graças a Alexandre, né, que tivemos aí o sincretismo grego, a cultura helênica, né, ela se misturou com a cultura oriental, muitos conceitos, né, que vimos ali no Eneida, né, de Virgílio, olha só, acabou sendo, né, herdou um pouco dessa questão. Muito interessante, gente, isso aí dá para fazer, né, infinitas conjecturas, mas aqui está então Alexandre com um papel de destaque, um papel especial nessa obra também. Gente, olhem aí em quem está junto nessa obra, Apelles e Rafael, muito destaque também, gente, para essas duas figuras, né? Vejam aqui, ó, que Apelles está com um manto azul segurando na mão de Rafael. Por quê? Quem são essas pessoas? Então, Apelles de Cos, um renomado pintor da Grécia Antiga, Plínio o Velho, a quem se deve muito do conhecimento dos estudiosos modernos sobre este artista, classificou superior aos artistas anteriores e subsequentes. Então, ele datou Apelles de centésima. Rapaz, eu me esqueci como ler isso daqui. Que droga, né? Do centésima, né? Centésima, 12ª. É isso aí, acho que é isso aí. Desculpa aí, pessoal. Também já faz tempo que eu não leio esse tipo de algarismo aí, né? Mas foi de 332 a 329 a.C., possivelmente porque havia produzido um retrato de Alexandre o Grande. Então,
foi um grande artista, mas aí Rafael, pessoal, Rafael, a escola de Atenas, né? Aquela sala maravilhosa aí do Vaticano. Uau! Então, ele está aqui atrás, então, do Apelles. Então, tá aqui, ó. Rafael, tal, um artista, né? Claro, alta renascença, seu trabalho é admirado, tal. Neoplatônico, né? Juntamente com Leonardo da Vinci e Michelangelo, forma a tradicional trindade dos grandes mestres deste período. Quem não se lembra, gente, das Tartaruga Ninjas, né? Rafael, Michelangelo, Donatello, hein? E como é que eu já falei? Rafael, Leonardo, né? Leonardo, Michelangelo e Donatello. Então aí está, gente, né? Os grandes, realmente, esses três, né? Da Vinci, o Michelangelo e o Rafael, foram aí os titãs do Renascimento. Então, que lindo, gente, que lindo. Finalmente, né? Falando aí de literatura, o Dante Alighieri está ali. Dante Alighieri, que nem precisa falar também, né, gente? Todo mundo conhece aí pela Divina Comédia, né? Então, um grande poeta, escritor, filósofo italiano. Divina Comédia, originalmente chamada de Comédia, né, mais tarde batizada de Divina por Giovanni Boccaccio, é amplamente considerada um dos poemas mais importantes da Idade Média. Então, o Dantezinho também tem o seu espaço garantido ali. E o nosso Camões, gente, sim, Camões, né, começou então esse início de estrofe que eu conheço, né, Arma virunque cano. Então, Camões bebeu da fonte, né, de Virgílio na Eneida, uma obra aí latina, talvez a obra latina mais importante, né? Que sem dúvida alguma bebeu extremamente de Homero. Então estão todos juntos, meus amigos. Luís Vaz de Camões, então às vezes traduzido em inglês como Camões. É considerado o maior poeta de Portugal. Seu domínio do verso foi comparado a Shakespeare, Milton, Vondel, Homero, né, que é o nosso Homero aí, Virgílio e Dante. Escreveu uma quantidade considerável de poesia, mas o mais famoso, né, é o nosso Lusíadas. Pessoal, pena que ele tá aqui, ó, bem escondidinho, viu? Eu só trouxe ele aí porque, para nós brasileiros, né, como somos aí da língua portuguesa, é muito importante. E, finalmente, Virgílio não poderia deixar, né, de estar aí. Virgílio foi o mais próximo de todos esses titãs, né, que beberam da fonte aí de Homero, e ele está bem acima de Dante. Pessoal, olha que interessante como esses caras, claro, né, eles conhecem bastante disso. O Virgílio é exatamente quem conduz Dante na sua descida, né, aos infernos na Divina Comédia. Então eles deveriam realmente estar próximos, né, e o Ingres obviamente não ia cometer o erro de não deixá-los próximos. Então aqui está falando também, né, quem é aí o Virgílio, mas conforme eu havia colocado, a Eneida foi o seu grande, né, ápice, é a sua obra magnânima, mas ele tem outras também, as bucólicas, né, as geórgicas também, que são muito boas. Certo, pessoal? Que coisa maravilhosa, né, gente? E aí, pessoal, são 44 personalidades, né, gente? Não teria como trazer todas aqui, eu escolhi as mais importantes, mas eu coloquei aqui nesse quadro todos os nomes, né, sublinhando aí os mais importantes. Sófocles, Ésquilo, Heródoto e Orfeu. Gente, Orfeu, né, o filho de Morfeu, o deus da música. Hesíodo, Platão, Sócrates, os grandes aí, né, pessoal, da história, os grandes filósofos, né? Michelangelo, sim. Aristóteles, Esopo, Shakespeare, gente, o Torquato Tasso, né, que tem uma obra maravilhosa, Jerusalém Libertada, uau, e Wolfgang Amadeus, Mozart. Pô, Morfeu, pelo amor de Deus, você devia ter trazido. Gente, assim, realmente eu não trouxe porque eles aparecem assim, praticamente uma sombra, né? No quadro eles estão muito pequenininho mesmo, então nem valia a pena ter trazido, mas são grandes nomes, né, que a gente aqui na modernidade conhece ainda e admira a obra. Pessoal, vejam aí então, né, que vídeo rico, que vídeo comprido. Eu peço mais uma vez que vocês ao menos curtam, comentem, compartilhem, deu muito trabalho fazer, e eu realmente espero, pessoal, em breve começar a mandar, né? Eu não tenho experiência em venda de coisas físicas, eu só vendo aí produtos digitais, né? Cursos, áreas de membro, mas eu realmente pretendo começar, né? Já vi uma gráfica muito boa que imprime, já vi um lugar que emoldura bem baratinho, né? Eu vou ter uma margem de lucro bem pequena também, pessoal, porque eu quero realmente espalhar a beleza, né, do mundo. E sim, se nós hoje, né, não estamos aí
matando uns aos outros em uma selva, é exatamente devido a essas grandes mentes que fizeram poesia, que fizeram leis, né, que fizeram arte, pessoal. A arte realmente humaniza as pessoas, né? Um humano sem arte, ele é um primata, gente. Ele é uma pessoa não civilizada, né? Então a gente deve muito a essas grandes mentes, tá certo? Uma obra aí de Torquato Tasso, pessoal. Nossa, todo mês eu pego um pouquinho para ler, porque simplesmente não é um livro que você lê, né? De cabo a rabo, né? Que nem a gente faz tudo na modernidade, né? Com metas. Não. É um prazer, é como comer um prato gostoso, né? Então são grandes mentes que se dedicaram muito, né? Tem um conhecimento ímpar, então vamos nos apoiar nisso, principalmente em uma época com tanta barbárie, né? Que nós estamos vivendo, mas acho que sempre foi assim, né, gente? Nunca foi diferente. Então vamos sempre nos lembrar disso, lembrar que o ser humano é capaz de fazer coisas belas, né? Nos inspirar nessas coisas belas, porque realmente vale muito a pena. Maravilha, pessoal. Espero realmente que tenham gostado. Fico muito feliz aí em qualquer reação de vocês. Que todos tenham uma excelente manhã. Um grande abraço!